Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e você está no canal Aprenda Matemática aqui. E na aula de hoje eu quero te ensinar notação científica. Vou te mostrar o que é notação científica e como converter um numeral para notação científica e uma notação científica para um numeral, sendo esse numeral grande ou pequeno. Vou te mostrar vários exemplos de como fazer esse processo. Então vem comigo, vamos compreender primeiro o que é notação científica. E notação científica, gente, é expressa dessa forma aqui, ó. Um número decimal que multiplica uma potência de base 10 elevada a um expoente qualquer. Pode ser um expoente positivo ou um expoente negativo. Se o expoente for positivo, a gente tem um número grande sendo representado na notação científica. Se o expoente for negativo, a gente tem um número pequeno representado na notação científica. E na notação científica, esse número decimal é chamado de mantissa. E na mantissa, a gente só pode ter um algarismo na parte inteira, ou seja, à esquerda da vírgula. Para a direita da vírgula, a gente pode ou não ter números ali. Nesse caso, a gente tem um número aqui à direita da vírgula. 1,2 vezes 10 elevado a 4. Nessa parte aqui inteira, como eu disse, só pode ter um algarismo, então não pode ser o número 10, não pode ser nenhum número maior que 10. E também não pode ser o zero, tá, gente? Precisa ter alguma coisa na parte inteira. E o zero é a mesma coisa que nada, né? Então, nesse caso aqui, eu não poderia, por exemplo, expressar essa notação científica como sendo 12 vezes 10 elevado a 3. Apesar disso daqui dar o mesmo resultado que isso daqui. Isso daqui também dá 12.000. Porém, para expressar na notação científica, eu preciso ter apenas um algarismo na parte inteira. E aqui eu tenho dois, ó. Eu não tenho vírgula aqui, então a vírgula está depois do número 2. Então eu tenho dois algarismos na parte inteira. Por isso eu preciso deslocar essa vírgula para cá e aumentar um número ali no meu expoente. E aproveitando que eu disse isso, quando a gente desloca a vírgula para a esquerda, o nosso expoente cresce. Quando a gente desloca a vírgula para a direita, o nosso expoente diminui, ok? Isso vai ficar mais claro aqui embaixo, que eu vou te mostrar agora alguns exemplos. Vamos fazer notação científica para números grandes, transformando numerais para notação, para a gente continuar. Para a gente fazer isso, eu vou te explicar de um método bem prático e bem simples. Vamos primeiro identificar a nossa mantissa. A nossa mantissa vai ser composta aqui pelo número 91, né? Então, 91 vai ser a nossa mantissa. Porém, como eu acabei de falar, eu preciso ter apenas um algarismo na parte inteira. Eu tenho 91 aqui, então, no caso, eu vou colocar uma vírgula entre o 9 e o 1. E agora sim, eu tenho um algarismo na parte inteira. E isso daqui vai multiplicar uma potência de base 10. Professor, qual que vai ser o expoente? Gente, calma. Para determinar o expoente, a gente vem aqui no número em cima e vamos colocar uma vírgula aqui. Concorda comigo que esse número pode ter vírgula? E aqui depois dessa vírgula tem vários zeros. Mas o que me importa aqui nessa vírgula é que eu vou descobrir quantas casas essa vírgula andou para ela vir aqui entre o 9 e o 1, porque ela ficou entre o 9 e o 1, né? Então, quantas casas ela andou? Vamos contar? Ela pulou daqui para cá. Andou uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, cinco casas, seis casas. Lembrando que a vírgula fica entre dois números, tá, gente? Então, ela andou aqui 6 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ela andou 6 casas, o meu expoente é o número 6. E pronto, está feita a minha notação científica. 9,1 vezes 10 elevado a 6 vai dar esse 9.100.000 que eu tinha ali em cima. Tranquilo? Eu espero que sim. Vou te mostrar que tem mais exemplos. Vem com calma, vem comigo. Olha esse exemplo aqui, ó. 6 milhões é o meu número. Vamos identificar a mantissa? Veja que depois do 6 não tem nenhum algarismo aqui diferente de zero. Então, a minha mantissa vai ser o próprio número 6. E o 6 que vai multiplicar 10 elevado a alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser determinada com o deslocamento para a esquerda da vírgula, tá? Então, a vírgula está aqui. Vamos contar quantas casas decimais a vírgula andou para chegar até aqui? Porque ela está aqui depois do 6, né, gente? Depois do 6 vem só zeros, por isso que eles não aparecem aqui. Então, nesse caso, ó, eu tenho uma vírgula que andou uma casa, duas casas, três casas, quatro, cinco, e ela andou 6 casas até chegar aqui. Se ela andou 6 casas, o meu expoente aqui também é o número 6. 6 vezes 10 elevado a 6 vai dar 6 milhões, porque 10 elevado a 6 dá 1 milhão, né, gente? E 1 milhão vezes 6 dá 6 milhões que nós temos ali. E esse exemplo aqui, ó, 324.500, é o número que eu quero escrever em notação científica. Bom, vou pegar todo o número aqui, ignorando apenas os zeros, e vai ficar então 3.245.
não posso ter tudo isso aqui na notação científica, né, gente? Eu preciso apenas de um algarismo na parte inteira, então vai ser 3,245. Isso daqui multiplica 10 elevado a alguma coisa. Vamos determinar aqui através do deslocamento da vírgula. Então, a vírgula vai andar algumas casas aí para a esquerda até chegar aqui. Vamos contar quantas casas ela vai andar? Então, ela vai andar 1, 2, 3, 4 e 5 casas ela chega até aqui. Então, vai ser 3,245 vezes 10 elevado a 5, gente. Então, eu desloquei a vírgula 5 casas decimais daqui até aqui. E essa daqui, então, foi a minha resposta. Beleza? Vamos continuar. Agora, olha esse caso aqui do 71 mil. 71 é a minha mantissa. Vamos colocar aqui, então, 71. A gente só pega um algarismo quando os outros são zeros, tá, gente? Como foi nesse caso aqui. Aqui eu pego 71 e daí eu coloco a vírgula entre o 7 e o 1, porque eu quero ter um número aí com apenas um algarismo na parte inteira, tá? Aqui o 7 na parte inteira. E veja só, a vírgula se deslocou daqui para cá. Quantas casas ela andou para isso? Ela andou uma, a primeira não conta, né? A primeira partida é 0. 1, 2, 3, 4. Ela andou, então, 4 casas para chegar até ali. Então, vai ser 7,1 vezes 10 elevado a 4. Então, gente, para finalizar, quando eu tenho um numeral grande e quero transformá-lo em notação científica, basta apenas eu deslocar a vírgula até chegar aqui aonde eu quero na mantissa. Ou, para facilitar, eu pego e já coloco a vírgula ali onde eu quero e só conto daí quantas casas eu precisei deslocar a vírgula para isso, tá, gente? Esse processo de deslocamento de vírgula é um processo bem simples para a gente entender aqui a notação científica. Agora, olha só, se eu tiver uma notação e quero transformar ela em numeral, o que eu preciso fazer, professor? Bom, eu vou pegar esse número 3,4 e vou colocar aqui, ó, 3,4. Tá vendo esse 6 aqui? Esse 6 vai determinar para mim quantas casas eu vou ter depois da vírgula. Olha só, eu tenho apenas uma casa e eu quero ter 6. Então, eu vou completar com zeros até que eu tenha 6 casas aqui para a direita da vírgula, tá? Então, eu tenho uma, eu vou precisar de 5 zeros. Vamos contar, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 casas para a direita da vírgula. Então, eu tenho aqui o número 6 no expoente. E agora, professor, o que eu preciso fazer? Apagar a vírgula. Pronto. Você escreveu o seu número em notação científica na forma de numeral. Tranquilo assim. Posso só colocar o número 3 aqui para ficar bonitinho? E fica aqui, então, a nossa resposta, que é 3.400.000. Beleza? Ficou claro? Eu espero que sim. Vou te dar mais exemplos aqui. Professor, e agora tem o 4. Não tem ninguém depois da vírgula. Coloca o número 4 e coloca a vírgula nele. Professor, mas mudou o número. Claro que não, gente. Aqui é 4, aqui também é 4. 4,0 é 4, tá? Então, nesse caso, eu vou colocar aqui zeros para completar 5 casas à direita da vírgula. Vou colocar, então, 5 zeros, porque eu não tenho nada para cá. Vamos colocar, então, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. E, bom, 4,00000. Tenho 5 zeros aqui. O que eu preciso fazer agora? Apagar a vírgula. Só isso? Só isso, gente. Aqui está a nossa resposta, então. Essa anotação científica aqui, então, resulta no número 400.000. Agora, olha esse aqui, a gente tem vários números aqui à direita da vírgula, são 3, né? Vamos colocar todos esses números aqui, ó. 2,629. E à direita da vírgula eu tenho 3 casas, eu quero ter 9. Então, eu vou preencher com zeros até chegar em 9 casas. Preciso, então, de 6 números zeros. E pronto, tenho 6 números zeros que eu adicionei aqui, totalizando 9 casas decimais à direita da vírgula. Vou simplesmente apagar a vírgula. E esse número aqui, 2.629.000.000, é a forma numeral dessa notação científica aqui. Feito? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. 5,9 vezes 10 ao cubo. Bom, 5,9, vamos colocar aqui. Vou ter 3 casas à direita da vírgula, então adiciono 2 zeros aqui para completar. E está aí, 5.900 é a minha resposta. Agora vamos ver como que fica a notação científica para números pequenos. Vamos transformar esse numeral, esse e esse, em notação científica e vamos ver como é que vai ficar. Primeiramente, vamos identificar a mantissa, que nesse caso é 19. Então, eu vou ter 19, lembrando que eu não posso ter 19, eu preciso então ter 1,9. E isso daqui eu vou multiplicar por 10 elevado a algum expoente. Gente, lembra que eu falei? Quando a vírgula desloca para a direita, o expoente diminui.
Então, nesse caso, eu vou tirar a vírgula daqui e passar para cá. Eu vou ter um expoente negativo. E eu também falei que quando a notação científica é de um número pequeno, que nesse caso é pequeno, a gente vai ter um expoente negativo. E olha só, quantas casas decimais eu desloquei a vírgula daqui para chegar até aqui? Vamos contar? E ó, deslocou uma, daqui para cá deslocou uma, 2, 3, 4, 5. Desloquei 5 casas, então aqui vai ser 1,9 vezes 10 elevado a menos 5. Só isso, gente. Olha esse daqui também. 0,000008. Esse número aqui vai ser escrito na forma de notação científica como sendo 8 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas decimais eu tive que mover a vírgula para ela chegar aqui depois do 8? É porque eu fiquei com o 8 inteiro, né? Então, a vírgula deslocou-se para cá. 8 vezes 10 elevado a quanto? Vamos contar as casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu desloquei 7 casas para a direita. Então, o meu expoente vai ser menos 7. Deslocou para a direita, expoente negativo, ok? Então, 8 vezes 10 elevado a menos 7 é a notação científica desse número aqui. Mais um. 1,294. Vai ficar 1,294 vezes 10 elevado a quanto? Expoente negativo, né? Quanto que vai ser o expoente? Bom, a vírgula veio entre 1 e o 2, né? Então, a vírgula veio para cá. Quantas casas eu desloquei ela? 1, 2, 3, 4. Cheguei até aqui. 4 casas eu desloquei, então vai ficar elevado a menos 4. Agora mais um aqui, ó. 0,00000049. Vamos fazer esse número na forma de notação. O número vai ser, então, 49. 4,9, né? Eu tenho que colocar aqui a vírgula entre eles, não posso ter um número maior do que 9, como sendo a minha notação. E esse número aqui vai multiplicar 10 elevado a menos quanto? Bom, a vírgula saiu daqui e veio para cá. Vamos contar as casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas ela andou até aqui. Se a vírgula se deslocou 8 casas, eu vou ter então o expoente 8 aqui. Tranquilo? Eu espero que esteja ficando claro. Aqui a gente transformou então numerais pequeninos em notação científica para ficar aí mais fácil a compreensão deles e também a sua representação, ok? Agora olha só, notação para numeral. Vamos transformar agora uma notação científica para numeral, sendo esse número um número bem pequenininho. Vamos ver como que vai ficar aqui. 3,2 vezes 10 elevado a menos 5. A técnica para transformar a notação científica de um número pequeno para a forma numeral é a seguinte. Você vai colocar 0, e à direita da vírgula você vai ter esse número 3, que é o nosso número da parte inteira, na quinta casa decimal, ok? Vamos colocar esse número 3 na quinta casa decimal, então. Vai ser 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 4 casas. Na quinta, o número 3 vai entrar e o 2 depois dele. E aqui está, então, a nossa forma de numeral para essa notação científica aqui. Olha que o processo de deslocamento das casas funciona aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas, eu deslocaria para ter o 3,2. Então, nesse caso, está correto o nosso numeral. Vamos fazer isso agora para o número 2. Como é que vai ficar o número 2, professor? Vai ser 0, e eu vou ter 7 zeros até chegar no número 2, que vai estar na oitava casa decimal. Então, nesse caso, o número 2 vai ocupar a oitava casa decimal, que o meu expoente aqui é menos 8, ok? Então, olha só como que vai ficar. Coloquei 7 zeros e o número 2 vai entrar aqui agora. E a forma numeral para essa notação científica está apresentada aqui, então. Mais um exemplo, agora com vários números aqui, ó. 6,127 vezes 10 elevado a menos 7. Bom, vai ser 0, o número 6 vai ocupar a sétima casa decimal. Então, eu vou ter 6 zeros e daí o número 6 vai entrar na sétima casa. Olha só. O 6 entrou e depois os números depois dele ali, ó. E daí, transformamos essa notação científica para a sua forma decimal. Olha só como ficou bem extenso esse número. Agora o 5,9, como é que vai ficar, professor? É elevado a menos 9, então vamos colocar 0, o 5 vai ocupar a nona casa decimal. Então, vou ter 8 números zeros e depois o número 5 vai entrar na nona casa decimal. 5, 9 vem aqui agora, então. Transformamos essa notação científica em número decimal. E bom, gente, é assim então que a gente faz a conversão de números pequenos para a forma de notação, tendo eles na forma numeral, e na sua forma de notação para a forma numeral.
Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que você tenha entendido. Se ficou qualquer dúvida, comente aí embaixo que eu vou estar tentando ajudar você. E se eu esqueci de falar alguma coisa, comente aí embaixo também para você poder ajudar mais pessoas. E eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!